Oi, vou fazer uma transição aqui, pessoal. 1, 2, 3. Agora vai entrar meu som. Vai, eu comecei tudo de novo. Oi, Facebook! O Facebook sempre ouve meu som depois. A gente tem um atraso de 15 segundos. Tô explicando isso pro pessoal do Zoom. Deixa eu mostrar o pessoal do Zoom aqui pro Facebook. Pode falar oi, gente. Tá todo mundo na transmissão do Facebook. Fala oi, Facebook! Aí a gente aguarda agora 15 segundos para saber se entrou o som no Facebook, se não entrou, enquanto vocês tiram 2 ou 1 aí no Zoom, para ver se alguém vai se candidatar. Entrou! Entrou o som do Facebook. Dessa vez a gente demorou só 7 minutos. Próxima aula a gente consegue o som em 3. E aí? Já falei muita bobagem, gente. Já fiquei aqui, o começo é com vocês. Vocês querem que... Quer pular? Não tem problema. Depois só vai ficando mais difícil. Quer que eu pule? Ninguém quer contar a história? Não tem problema também. Cadê o Dimas, que é mais corajoso? Não, cadê o Dimas, que é mais corajoso? Sumiu. Apareceu a cara dele, agora já sumiu. Não. Ninguém quer contar? Tudo bem, eu vou em frente. Se eu ouvi alguém falando, foi o Dimas que falou, oi, tô aqui, porque eu chamei ele. É que de todo mundo que eu tô vendo, ele é quem eu conheço há mais tempo. Aí a gente coloca a Jane. Aí eu conheci vocês junto, entendeu? Tem uma história muito boa. Então, a Jane, tô vendo só... Opa, a Jane liberou o microfone. Fizemos contato com a Jane. Jane liberou o microfone. Jane, se não quiser liberar vídeo, não tem problema. Mas conta aí pra gente, enquanto eu vou admitindo, ó, mais uns 3 que estão chegando aqui. E aí? Oi, pessoal que está chegando. Eu estou aqui há uns 5 minutos tentando mandar o áudio para o Facebook, já resolvemos, e mais 3 minutos tentando convencer alguém a contar o filme pra gente, e a gente conseguiu uma voluntária. Jane! Jane Leal, que temos 2 Janes. Oi, querida, obrigada por ser voluntária. Camila, é que eu queria dizer que eu queria ler a história do Chapeuzinho Vermelho e eu não consegui preparar o filme. Ah, tá. Jane, olha, Dimas, foi a melhor escolha, porque a Jane jogou a aula lá para daqui 1 hora. Mas beleza, a gente pode, a gente joga 1 hora para frente, aí a última hora a gente faz de conta que é bar, toma uma cerveja e conta os filmes. Aqui, atenção, que foi? Alguém do Facebook quer contar? Não, eu quero que isso aumente o volume da transmissão. Aumenta o volume do meu microfone na transmissão. Eu vi um dedinho levantado, não perca esse dedinho, achei. Rosana, segura o dedinho aí. Peraí, brincadeira, pode baixar o dedo, mas eu já vi. Peraí, deixa eu melhorar o meu som aqui. Deixa eu voltar para o som do Facebook, que aí a gente tem câmeras diferentes. Vamos ver. Aumentei os 2. Daqui a pouquinho você me fala. Agora eu acho que a gente vai ter uma disputa entre a Rosana e a Jane. E mais um dedo levantado que eu tô vendo, agora todo mundo vai apresentar junto, cada um vai cantar uma parte. Libera o microfone, quem tá com o dedo levantado me fala. O que vocês querem com o dedo levantado? Vocês querem contar? Sim. Sim! Então vamos fazer, ó, as 2 liberaram. Eu acho que é Tânia. Tânia, tá escrito iPhone? É Tânia? Se eu não... Edna. Edna. Ai, meu Deus. Só da imagem foi duro. Eu tentei, viu? Edna, vamos fazer assim. Segura aí um pouquinho, porque a Rosana levantou o dedo primeiro. Então a gente começa com a Rosana e vai pra você, tá bom? Sim. Beleza, Rosana! Nossa, quem levantou o dedo primeiro foi ela. Acontece. Acontece. Ela foi gentil, então vamos melhorar. Ela levantou o dedo primeiro, mas ela vai deixar você começar porque a gente tem o mesmo sobrenome. Tá bom? Boa tarde a todos. Então, eu pensei em um filme que até hoje ele traz um certo impacto. Eu não sei se vocês conhecem, é um filme em branco e preto. É um filme norte-americano dos anos 60 que se chama Julgamento em Nuremberg. Com Burt Lancaster, a Marlene Dietrich. E a história de 4 juízes alemães que são acusados de legalizar
as atrocidades do Holocausto, né, da Segunda Guerra Mundial. E nesse julgamento, o que me impactou é que no meio desse julgamento, um dos juízes, ele se levanta e faz a sua autoacusação. E é muito interessante porque existe todo um trabalho de oratória e você, quando vê o filme, pensa, bom, agora acabou a defesa dele, não tem mais nada a dizer. E, bom, aí o advogado de defesa, ele se levanta e pede para fazer a defesa. E aí ele faz uma defesa tão brilhante que você... Todos éramos culpados do que Hitler tinha feito. E uma das questões que foi levantada no filme é o seguinte: no momento de crise, no momento onde você, numa guerra ou em qualquer momento de crise, você deve tomar partido e sair de uma situação, ou você deve ficar dentro dessa situação, lutando com as armas que você tem contra. E eu achei essa posição muito interessante. E é um filme belíssimo, ele tem 3 horas, existe uma versão mais moderna, mas eu não recomendo. A versão mais antiga, de 1961, ela é muito poderosa, assim, ela tem essa questão da palavra, de que você pode construir e desconstruir através de um discurso, é fantástico. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, tem alguma coisa para comentar. Seria isso. Não quero contar o filme inteiro, porque aí é spoiler. Muito bacana. Eu conheço de nome, realmente nunca assisti, mas anotei umas coisas interessantes aqui no seu relato e aí a gente vai comentando, tá bom? Tá bom. Não, peraí que ela mudou de lugar. Sua vez. A Edna, que eu chamei de Tânia. É engraçado que eu também escolhi um filme que fala de advogados, né? É muito estranho isso. O filme que eu escolhi é um filme que eu assisti há bem pouco tempo, chama-se O Limite da Traição. Eu não sei se vocês assistiram, é um suspense barra drama, né? Onde a Grace, que é uma jovem senhora simpática, ela é muito delicada, ela é religiosa e ela é presa, acusada de ter matado seu marido. E o filme começa na cadeia, onde a defensora pública é colocada para intermediar essa declaração de culpa, mas ela é uma defensora sem experiência nenhuma. Ela está lá só para que a outra possa intermediar mesmo, para que a outra possa falar da culpa. Conforme elas vão conversando, a defensora percebe que a Grace não pode ser culpada desse crime. O que é que ela esconde? E a defensora, que é casada com um policial, vai atrás disso. E nessas conversas, ela começa a contar quando ela conheceu o marido, que o marido era um fotógrafo, e ela fica encantada pela lábia do marido, na verdade, né? Ele é atraente, sedutor, então foi os melhores e os piores dias da vida dela. E é assim, ela vai contando esses detalhes e vai deixando cada vez mais esses dramas aparecendo e, ao mesmo tempo, esse suspense, vai criando um suspense. E a 15 minutos antes do final do filme, quando a gente acha que já sabe toda a história, é aí que vem o suspense, né? Quando as coisas mudam totalmente. Claro que eu não vou contar a história, mas é um filme que leva 2 horas, mas ele te prende do começo ao fim. Eu gostei demais da história. Acho que é só isso. Então, se alguém assistiu e quiser complementar alguma coisa, né? Beleza. Libera a entrada no Zoom. Libera a entrada no Zoom. Eu acho que eu tô liberando. Tem, tá o Edu ingressando. Eu acabei de liberar o pessoal que entrou enquanto a Diana tava falando. Eu acho que é só o Eduardo que tá em entrada. Oi, pessoal que chegou depois, tudo bem?
Boa tarde. A gente já começou aqui contando o filme. Tivemos 2 voluntárias, elas brigaram muito para começar. O Guerra quer contar também, estava esperando, foi isso que eu entendi agora. É isso? Não, libera teu som. Quer contar? Fala. Vocês têm o que pro próximo? Antes dele começar, fala só pra Ana parar de vergonha. Fala pra Ana, deve ser a Naislin. A Naislin, para de vergonha. Recado do Ju. Guerra, você não quer contar, só quer falar alguma coisa, é isso? Ah, não, eu separei um filme pra contar. Posso? Sim, por favor. Tá. Eu escolhi uma animação chamada Os Irmãos Willoughby. E é uma animação contada na perspectiva de um gato de rua que gosta de observar a vida da família Willoughby. Aí a história é, na verdade, protagonizada por 4 irmãos, o Tim, a Jenny e os irmãos Barnaby, o James Barnaby. E eles têm uns pais que não gostam de diversão e querem banir da vida deles tudo de bom e de animador que eles têm. Então, a história conta como esses irmãos tentam forjar os apreciamentos dos pais deles, para que eles possam viver a vida órfãos do jeito que eles quiserem. No meio disso, assim, a casa que eles moravam colocava à venda pelos pais, que decidem ir embora, assim, isso faz parte do plano deles para forjar o crescimento deles. E aí os irmãos começam a entrar em tem um problema com um sinistro serviço de órfãos que é responsável por pegar essas crianças órfãos e retribuir eles em família. Aí, disso, a história desenrola, tem várias outras condições que eu decidi não contar, porque é uma animação muito boa. E, no final, ele tem uma surpresa um pouco boa, assim, porque muitas coisas acontecem e eles conseguem encontrar uma família que ama eles e acolhe eles de um jeito bom. É isso. Maravilha! Muito obrigada! Vejo algum dedinho levantado. A Ana Slim, que não tá mais com vergonha, vai contar. Sônia, que chegou, não tem vergonha. Alguém quer? Deixa eu ver que horas são. Vamos lá, gente, aproveita, porque aqui é igual videogame. A gente vai passando as fases, vai ficando mais difícil. Vai acumulando. Pode ser, né? Ai, pode ser eu. Fala, Ana. Conta pra gente. Então, eu vou contar um pouquinho sobre um filme que eu assisti com minha mãe que se chama As Vantagens de Ser Invisível. Tem um livro sobre esse filme e eu quero muito ler ele porque o filme me interessou de uma forma muito grande. Só que eu vou contar de uma forma bem resumida, porque eu não lembro de todos os detalhes. Ok. Esse filme fala sobre um garoto totalmente extrovertido que lá, já no começo, já nos fala que ele perdeu o melhor amigo dele, ou o único melhor amigo dele. E ele passou por muitas coisas na infância que fica na cabeça o tempo inteiro. É uma perturbação que está lá. Só que ele está começando o ensino médio. Ele está começando o ensino médio sem amigos, em uma escola nova, e ele não sabe o que fazer. Só que, a partir de um momento do filme, ele conhece 2 pessoas, uma menina e um menino. Eu não lembro o nome dos 2 personagens, mas eu vou me referir como Erza, o menino, e Millie, a menina. Tá bom. Daí, ele conversa com o menino Erza durante um jogo de futebol da escola. E, nossa, o Erza, ele gritava muito alto. Ele era um torcedor muito, muito, sabe, escandaloso. E ele começa, nossa, eu gosto muito desse menino porque ele é muito espontâneo, ele faz o que quer.
ele mostra para o mundo e ele faz os novatos se sentirem confortáveis, enquanto os outros veteranos só caçoavam dos novatos ou calouros. E a partir disso ele começa a ter um vínculo com essa menina e com a menina. Só que com a menina ele sempre tem uma certa admiração diferente, como se, nossa, como ela é forte. Aí tem um momento do filme que ele... que é toda uma bagunça, é muito confuso, mas tem um momento que ele começa a sentir sentimentos por essa menina. E no filme revela que esse Erza também passa por muitos problemas. O Erza, ele namorava um menino do futebol americano. Era por isso que ele era tão escandaloso durante as torcidas, porque ele estava torcendo para o cara que amava. Eu vou focar mais no Erza porque foi a história que mais me chamou a atenção. Tá. O Erza, como é mesmo? Ele tinha um relacionamento o qual era escondido. Era escondido dos pais do menino, do torcedor, quer dizer, do jogador. Tá. E era incrível, porque mostrava como era sufocante para ele, porque eu acho que ninguém quer viver em um relacionamento tão escondido assim. E tem um momento que eles estavam na casa do jogador e o pai do jogador chega. E o pai desse menino jogador que joga no time de futebol surta. Ele começa a brigar, principalmente com o filho, e espanca o menino na frente do Erza. O Erza, sem saber o que fazer, ele falava, para, não precisa machucar ele. E teve um momento que ele não sabia mais o que fazer e foi embora. Mais ou menos no final do filme, o personagem principal, que seria o menino invisível, está conversando com o Erza. E o Erza fala, eu tô livre. Aquele relacionamento não me fazia bem. E eu queria fazer alguma coisa por aquele menino, mas por esse jogador, mas eu não posso. Eu vou simplesmente seguir minha vida. Porque você não é obrigado a sempre ajudar outra pessoa quando essa pessoa não quer ajuda. Talvez você deva principalmente focar em si para depois ajudar o outro. Porque o Erza estava muito afogado nos seus sentimentos. Era uma coisa que eu via e eu sentia na pele. Eu conseguia ver a emoção do personagem nos olhos. É por isso que eu me conectei muito mais com esse personagem do que com o próprio personagem principal. É isso. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou comentar tudo depois. Facebook. Tem um pessoal que o Eduardo não consegue interagir pelo Zoom. Será que ele pode gravar o vídeo? Pode, ele não tá com... Eu vou falar isso no final do exercício. Ele não conseguiu entrar, né? Eu vi aqui que tava entrando, mas ele não entrou. Que pena. Eu vou falar no final, tá bom? De repente você pode mandar agora, né? Não, porque eu não tenho como mostrar pra todo mundo. Aí é legal que todo mundo veja. Tá bom. Mais um? Oi? Ó, uma levantou o dedo, a outra falou oi. Então a Heloísa espera, a Maria Luísa conta. Olá! Oi, tudo bom? Tudo jóia? Que bom te ver! Eu já abri a câmera. O filme que eu escolhi chama Never, Really, essa palavra é difícil em inglês, Sometimes, Always, que significa nunca, raramente, às vezes, sempre. Só que eu não sei por que não traduziram, então ele não tem título em português. Esse filme é desse ano, e foi o último filme que assisti, e eu achei que seria um filme difícil de contar, então eu fui pelo desafio. Falei assim, eu vou pegar uma história que seja um pouco mais difícil. Bom, a protagonista do filme se chama Autumn. Ela é uma menina de 17 anos que mora numa pequena cidade da Pensilvânia. E ela trabalha no mercado, tem uma vida comum, estuda e tal, e um dia ela descobre que está grávida.
Assim que ela descobre, ela decide fazer um aborto. E a única pessoa que ela tem para se apoiar é a prima dela, que também trabalha no mesmo mercadinho. Elas têm uma idade próxima. Então, elas decidem, vamos para Nova York fazer o aborto, porque lá a lei permite, e elas pegam dinheiro, entram no ônibus e vão para Nova York. Nesse trajeto, elas conhecem um garoto que tem também idade aproximada. O garoto convida elas para ir num show em Nova York, né? Tipo, tô indo no show, vem comigo. E elas falam que não podem ir, pegam o contato do menino e chegam na clínica, né? Chegando na clínica, ela descobre que ela tá com o diagnóstico errado. Ela achava que estava grávida de 10 semanas e, na verdade, são 18 semanas. Isso complica as coisas, porque o procedimento que poderia ser feito em um dia vai ter que ser feito em 2 dias. Elas não estavam preparadas para ficar mais tempo em Nova York. Não tinham dinheiro, não tinham onde ficar. E nisso elas tiveram que dormir em rodoviária, tiveram que esperar. E nisso as duas totalmente sozinhas. E uma coisa que eu achei interessante em toda a história é que elas não se abrem. Elas são muito silenciosas, então é difícil saber da prima, é difícil saber da Alton. E ao mesmo tempo você sente que elas não precisam falar. Uma simplesmente tá ali para outra, mas não tem aquela coisa assim, quando ela descobriu que estava grávida, a prima não questionou nada, só vamos lá. Então, chega um ponto do filme que ela tá preparada para fazer o aborto, já esperou os dias, já conseguiu tudo, e a médica pergunta para ela aquelas questões médicas, tipo, quando você começou sua vida sexual? Ela vai respondendo. A câmera é focada no rosto dela e as perguntas vão ficando cada vez mais pesadas. Aí você percebe, nessa hora, sem dar muito spoiler, que ela passou por um abuso. E o filme, a cena mais intensa do filme é essa, que dá o nome do título. Nunca, às vezes, sempre, ela foi respondendo dessa forma, você vai conseguir entender qual que era a intensidade do problema. E eu acho que basicamente é isso. É um filme que fala bastante sobre a solidão da mulher, principalmente se ela é jovem. E você vê que ela não conseguiu contar nem para a mãe dela. O apoio dela era uma menina que tinha a idade dela, que não questionou nada. Então, eu achei um filme bastante sensível e de uma perspectiva diferente. Ele te deixa pensando, assim, te joga umas lacunas e você pensa, pode ser isso, mas será que foi isso? Não te deixa claro. Eu gostei muito desse filme por isso. Muito bacana. Não conheço ainda não, vou dar uma olhada. Muito obrigada. Heloísa! O pessoal tá perdendo um pouco o nome dos filmes, viu? Pra dar um Tá pouquinho bom. mais de titularidade. Tá bom. Oiê, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Então, o filme que eu assisti faz pouco tempo também. É O Milagre da Cela 7. Não sei se alguém aqui já assistiu. E gostei muito desse filme, porque ele trata de um pai, um jovem pai, tem uma filha pequena, e ele tem uma certa deficiência, um atraso mental. E as pessoas assim riem muito dele, mas ele tem um amor muito grande pela filha dele. E um dia ele ia buscar a filha, as pessoas rindo dele, e ele presenciou um acidente. A filha de um general tinha caído de um penhasco. E ele, todo preocupado, com toda a deficiência dele, tentou salvar a menina. Só que todos culparam ele. E ele foi julgado, né, culpado por todos achavam que ele tivesse matado a criança. E aí ele foi preso, aí na prisão ninguém aceitava ele, machucaram muito ele, foi um drama muito grande, né? Até os presos machucaram muito, muito ele, até que eles foram percebendo quem era o Memo, que é o nome do personagem. Foram percebendo como ele era, né? O quão infantil ele era. E ele tinha muito carinho por essa filha, ele queria muito a filha, vice-versa, a filha também queria muito a presença dele, e tinha uma avó que cuidava dos dois, na verdade.
E o filme vai desenrolando, até que eles percebem como que ele é e tentam buscar a solução de tirar esse crime da cabeça dele, né, do peso dele, né? E aí vai desenrolando a história, é uma história muito bonita, um drama real. Eu gostei muito. Acho que não precisa contar o fim, né? Senão... Bacana, não, tá ok. O que você narrou já dá para o nosso objetivo de exercício, tá excelente. Não precisa do spoiler final. Obrigada. Nada. E aí, deixa eu ver, mais um? Mais um. Mais ninguém? Ah, então tá. Vamos ver. Eu acho que eu vou falar. Ah, Caio! Vamos lá, gostei da coragem. Eu vou contar a história de um filme que chama Até o Último Homem, não sei se alguém já assistiu, que é a história de um adolescente, basicamente tinha uns 17, 18 anos, e era época de guerra, acho que na Segunda Guerra Mundial. O seu pai, ele sempre chegava em casa bêbado e tal. Um dia desse que ele chegou bêbado, ele ameaçou a mulher dele, aí o filho, ele pegou a arma do pai dele e apontou para ele. Nisso, deu um trauma muito grande nele, que fez ele nunca mais encostar em arma. E nisso, quando ele chegou na guerra, todas as pessoas ficavam zoando ele, o general, ninguém gostava dele no começo. Ele sempre fazia os colegas entre aspas, né, do quartel dele, pagarem um monte de preço e tal, e ele sempre era espancado à noite, já que ele não via ninguém. Mas aí, e é baseado em fatos reais esse filme. Depois ele treinou, e depois de muito tempo ele virou médico no exército. E quando ele estava no exército, ele chegou, eu não lembro se já tinha acontecido a guerra, mas quando tudo ficou calmo, ele era o único homem que estava vivo. Vivo entre aspas, porque tinha vários, só que eles estavam muitos, um estava sem pernas, sem braços, eles estavam deficientes, não conseguiam andar direito. E aí quando ele foi lá e começou a trazer vários homens, salvou várias pessoas. Eu não lembro, eu esqueci o nome das pessoas, mas ela existiu, que ele salvou uns 70 e poucos homens nesse dia. Aconteceu vários negócios depois. Ele sempre acreditou em Deus e tal, sempre levava a Bíblia para todo lugar. No final do filme, uma bomba explode perto dele, ele ficou, nem estava preocupado com ele mesmo, ele estava preocupado com a Bíblia. Aí o soldado levou a Bíblia para ele e ele ficou em paz de novo na vida. Bacana, é isso? É. Fechou, valeu, Caio. Bom, vou encerrar por aqui, já que não tô vendo ninguém pulando na frente da câmera, pedindo eu. Tá bom? A gente vai em frente. Eu vi alguém pulando. Não, só pulou. Só pulou pra eu poder ficar feliz, né? Não, eu vou fazer, eu vou falar. Você vai falar mesmo? Achei que você tava me zoando. Minha caneta até caiu. Não tem problema. Vamos lá, o último do dia. Não, Tá. deste exercício. Tá. O som não tá bom? Não tá entrecortando, não, né? Não. Não? Então tá. Não. Bom, eu vou me referir a um filme que eu assisti há muitos anos, eu era adolescente. Eu revi agora, recentemente, 2 semanas atrás, assim, venho assistindo trechos que eu achei no YouTube, porque ele não ficou definido para mim, a história, naquela época. Só que é um filme considerado hoje um cult, ganhador de vários Oscars, porém, em seu lançamento, quando o seu lançamento, em 68, ele foi um fracasso de crítica,
um fracasso de público. Por quê? Aí tem uma coisa que me chama a atenção nesse filme. Ele é do gênero western, dirigido por um italiano, cuja trilha sonora é composta por italiano. Me refiro a Era Uma Vez no Oeste. Por que eu gosto desse filme? Ele tem uma narrativa diferente. Não é uma narrativa dos considerados gêneros de western. Não é um filme que se valha pelas ações, pela situação de violência, nada disso. Ele é um filme que preza pelo interrelacionamento, pelo olhar dos protagonistas. O plot do filme é muito simples, é assim. Eu até anotei um pouquinho aqui, que é o começo da migração populacional de uma certa região nos Estados Unidos, que eu não sei qual que é. Bom, oeste, né? Oeste. Chegou nessa época, o que retrata o filme, chegou a linha férrea, está chegando a linha férrea. Então, algumas terras estão valorizando muito. O que acontece, já tem lá alguns proprietários dessa terra, só que eles estão destituídos dessas terras, à custa de violência. E algumas pessoas não querem sair. Esse é o plot do filme simples. O que acontece? Uma família toda ela é assassinada, logo no começo do filme. Chega um tempo depois o último remanescente dessa família, que ninguém sabia que existia, não sabia que a família tinha sido assassinada por um mandante, por um senhor poderoso lá, e ela resolve ficar nas terras. Aí começa a tese e a antítese do filme. O que acontece? Aquele sujeito que liquidou com a família dela já tinha liquidado muitos anos antes com a família de outro protagonista, de outro personagem que entra aos poucos na história. Chega o momento, e o que acontece? São 3 personagens principais, vamos dizer assim, os mocinhos, e um que é o bandido, né? Que no caso é o Henry Fonda. Eles se cruzam de uma maneira, tudo baseado na busca pela memória. Olha só que interessante. Porque, assim, se houve um assassinato, a gente não sabe quem que foi. Não tem registro fotográfico, não tem descrição. Então, é a caça desses... ao mesmo tempo que essa moça vai defender o seu posicionamento, outros se aproximam dela para ajudá-la e tentar... como se diz? Aliás, esses dois que tentam ajudá-la descobrem que esse assassino faz parte da vida deles. É tudo muito truncado. O fator mais principal, para mim, se dá no olhar de todos eles. Ninguém fala, você matou. Eles descobrem pelo olhar. Ou assim, eu vou partir. Mas não é pela frase, é pelo olhar. E um entende o outro nesse sentido. O fator mais importante desse filme é o aspecto técnico dele, que assim, o som, vamos supor, o som do moinho de vento, ele faz parte da trilha sonora, começa a fazer sentido para a trilha sonora, ele entra junto com o som da trilha sonora, e aí explica todo o aspecto psicológico das personagens. Então, basicamente é isso, é um filme de faroeste, não se deixe enganar, porque é um filme com um visual muito bonito e de uma relação humana muito forte. E toda essa perspectiva se dá por cada um dos personagens. Não é quem está vendo de fora só, não. É assim, a cena em que um tenta se lembrar quem que matou a família dele, se dá aos poucos. Ele olha para a cara do bandido que realmente matou, mas ele não sabe que era ele. Ele lembra assim, bom, ele tem olhos azuis. Ah, será que é ele? Ah, ele disse ele cuspiu no chão assim, é ele. E vai se evidenciando até finalizar, não vou falar também do que se trata, até que, assim, o seu começo é antológico, o final é mais ainda. É isso. Muito bacana, muito obrigada. Muito obrigada. Ok, não estou vendo ninguém mais saltitante para contar. Ju, quer falar? Não, depois. Tá bom. Tá bom, deixa eu seguir em frente aqui. Deixa eu me encontrar o que é em frente. Muito
Muito bem, vou jogar para vocês aqui o nosso material. E eu vou comentar sobre a contação dos filmes mais pra frente, ligando algumas coisas, tá bom? Tá, então eu vou passar. Vamos lembrar que eu não posso, eu tenho que transferir para um e para outro, porque senão o Facebook e o Zoom brigam. Então a gente tem que ir por partes. Vamos lá, vai primeiro para o Zoom. Ok. Foi. Acho que foi. Tô vendo aparecer aqui de ladinho. Maravilha. A gente vai em frente, eu vou retomar. Peraí, deixa eu jogar aqui, senão o pessoal do Facebook não me vê. Eu vou encerrar, então, essa parte do exercício e vou fazer uma retomada um pouquinho do que a gente colocou no encontro passado, que é sobre a questão da... vou chamar de... Tá bom. Uma coisa solicitada, intervalinhos, tá? Porque nossa aula tem 3 horas. Então eu vou fazer o seguinte, agora que a gente está completando 45 minutos, são 3h15, vou fazer 3 minutos, tá, gente? Não precisa de 5 minutos, né? 3 minutinhos, tomar água, ir no banheiro, eu vou encerrar a minha gravação aqui e vou começar de novo, eu não vou parar a transmissão. Por que que eu vou fazer isso? Porque a gente não conseguiu editar o material depois, então eu vou dar essa cortadinha. Deixa eu só ver, Guerra, abre teu microfone, você quer falar alguma coisa? Eu ia perguntar se teria como... Fala mais alto, por favor. Ai, não tá entrando. Não tá entrando o teu mic. Tá com interferência. Começa... Pera. Eu ia perguntar se... É que aqui no meu computador... Tá, era isso que eu ia tentar falar, na verdade. Porque como tem muita gente com a câmera ligada, no meu computador... Tá, o material não roda e o som complica. Super caindo Entendi. Isso. Eu não sei se tipo assim, como você tá com você, eu acho que teria como tipo assim, me abrindo a câmera só na hora que a pessoa for falar algo, assim, tem como? Vamos fazer isso, pessoal, é uma boa ideia. Vamos fazer isso. A gente vai então. Aí vocês controlam, tá bom? Vamos combinar que vocês ficam controlando câmera e... Não entendi o que ele falou. Eu falo, Heloísa, eu repito, o som dele tá falhando. E tá falhando porque, como tem muitas câmeras abertas, no computador dele fica difícil de processar. Então, nem processa para ele o que a gente está falando, como não sai o som dele. Então, a sugestão é que, agora nesse momento que eu vou mostrar o material, vou mais estar falando com vocês, que a maioria do pessoal do Zoom desligue a câmera, fique sem a câmera, só com a imagenzinha, para melhorar para quem está com o computador dando uma travadinha. Entendeu? É isso. Então vamos combinar 5 minutinhos? Eu vou continuar, a gente vai continuar aqui, tá? Eu vou colocar uma imagem pro pessoal do Facebook de café, de intervalo, e a gente volta em 3 minutinhos, eu tô de volta, mas vamos combinar que a gente vai marcar 5 minutos. Ju, você marca 5 minutos pra mim. Ok? Beleza, 3, 5. Uns minutinhos e a gente já volta, tá bom?